Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, esse breve vídeo aqui é para mostrar o quanto os protestantes, principalmente os neopentecostais, têm uma idolatria pelo Estado de Israel. São idólatras daquela nação. Por quê? Porque eles não conseguem compreender que, para nós cristãos, a Israel que nós devemos, vamos dizer assim, que exaltar, né? Podemos até glorificar, é a igreja. A igreja é a nova Jerusalém. A igreja é a nova Israel. A igreja é o novo povo de Deus. E eles fazem uma leitura enviesada dos antigos profetas, juntamente com alguns textos do Novo Testamento, para querer dizer que Israel, aquela Israel, o Estado de Israel hoje, né, laico, podemos assim dizer, que não tem mais nada a ver com o povo de Deus, é ainda o povo de Deus. Quando na verdade, meus irmãos, o Israel de Deus não é mais aquele que tem o mesmo sangue, né, da linhagem abraâmica. Nós podemos ver isso, Jesus deixa isso muito claro. Veja, São João capítulo 8, versículo 31. Veja o que Jesus vai dizer e depois nós iremos ver o que o apóstolo Paulo vai falar. O apóstolo Paulo que era israelita, fariseu, né? O apóstolo Paulo era aquele que poderia dizer exatamente o oposto do que eu estou dizendo aqui. Mas veja, São João capítulo 8, verso 31. Jesus e Abraão. Os judeus se orgulhavam de ter Abraão por pai. Veja o que Jesus vai dizer a respeito deles e o que vai dizer, e o que Jesus vai dizer, né? E quem Jesus vai dizer que é o pai deles. Veja. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido. Então alguns judeus acreditaram em Jesus. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Se permanecerem na palavra de Jesus, sereis meus discípulos. Se não permanecerem, não são discípulos de Jesus. Então, logo os judeus que não acreditaram em Jesus, até os dias de hoje, não são discípulos de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus diz, permanecendo na minha palavra, serão meus discípulos e serão livres. Caso contrário, serão escravos. Responderam-lhe, somos a descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como podes dizer, tornar-vos-eis livres? Então, eles começam a apelar pela descendência carnal, né, sanguínea, que tem de Abraão. Como que dissesse, Abraão é o pai da fé, respeitadíssimo. Deus se revelou a ele. Aí Jesus vai e toma a palavra, versículo 34. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o Filho, Jesus Cristo, vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois da descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. E por que a palavra de Jesus não penetra nele? Eu falo o que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Responderam-lhe, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se fosseis filhos de Abraão, praticarias as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Quem é o pai dos judeus que não acreditaram em Jesus? Não é eu que estou dizendo, é Jesus no Evangelho. Disse-lhe então, não nascemos da prostituição, eles disseram. Disseram-lhe então a Jesus os judeus, não nascemos da prostituição, temos só um pai,
Deus. Ou seja, eles diziam que Abraão era seu pai. Agora Deus é o seu pai, porque Jesus diz que eles não fazem as obras de Abraão. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós me amarias, porque saí de Deus e dele venho. Não venho por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não reconheceis minha linguagem? Jesus pergunta. É porque não, ele mesmo responde, é porque não podeis escutar minha palavra. Vós sois do diabo. Jesus que está dizendo, vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida, queriam matar Jesus. O diabo matou, entre aspas, a verdade no coração dele. Os judeus aqui queriam matar a verdade verdadeiramente, queria matar verdadeiramente a verdade. Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque digo a verdade, não credes em mim. Quem dentre vós me acusa de pecado, se digo a verdade? Por que não credes em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Por isso não ouvis, porque não sois de Deus. Os judeus lhe responderam, não dizíamos com razão que és samaritano e tendes um demônio? Respondeu-lhe Jesus, eu não tenho demônio, mas honro meu Pai, e vós procurais me desonrar. Não procuro a minha glória, a quem a procure e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe os judeus, agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também, mas tu dizes, se alguém guardar minha palavra, jamais provará a morte. És, porventura, maior que nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram? Quem pretende ser? Jesus lhe respondeu, se glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, de quem dizeis é o nosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse, não o conheço, seria mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exaltou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria. Disseram-lhe então os judeus, não tendes ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então apanharam pedras para atirar nele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Então, meus amados irmãos, aqui está o diálogo de Jesus para com essas pessoas que o rejeitaram. E o que é que São Paulo vai dizer para aqueles que idolatram Israel, para aqueles que idolatram o Estado de Israel, querendo dizer que o Estado de Israel é a menina dos olhos de Deus? Quando, na verdade, vamos saber se esse Israel atual é a menina dos olhos de Deus ou se é a una santa e igreja, a una santa católica, a igreja de Cristo Jesus. Vamos ver. São Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Dizei-me vós que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da serva e outro da livre. Um da escrava e outro da livre. Vocês, protestantes, querem ser parte dos filhos da escrava. Veja, mas o da serva nasceu segundo a carne, o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre em virtude da promessa. Isto foi dito em alegoria. Elas, com efeito, são as 2 alianças. Uma, a do Monte Sinai, gerada para a escravidão, é Agar.
porque o Sinai está na Arábia. E ela corresponde a Jerusalém de agora, que de fato é escrava com seus filhos. Os protestantes adoram, idolatram essa Jerusalém de agora, que é escrava com seus filhos, porque se não aceitarem Jesus, se não crerem em Jesus, permanecerão escravos. E Jesus diz que quem nele crê será livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus aos judeus que acreditaram nele. Se permanecerdes em minhas palavras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E sereis livres se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Os protestantes são idólatras desse Estado de Israel, que é escravo, porque não aceitou Jesus como Messias. E nós católicos, nós cristãos verdadeiros, mas a Jerusalém do Alto é livre e esta é a nossa mãe. Quem é ela? A igreja. E eu posso provar isso. São João, no livro do Apocalipse, deixa claro. São João, capítulo 21, Apocalipse 21, Apocalipse de São João 21. Veja o que diz aí. A Jerusalém celeste, né? A nossa mãe que é livre, a igreja. Vi então um céu novo e uma nova terra, disse São João, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu de junto de Deus a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para seu marido. Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia: eis a tenda de Deus com os homens. A igreja é a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles, eles serão o seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá fome, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. O que está sentado no trono declarou então: eis que eu faço nova todas as coisas. E continuou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, elas se realizarão. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, eu darei gratuitamente da fonte da água viva. O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Somos filhos de Deus em Jesus Cristo. Filhos de Abraão pela fé. Somos filhos de Abraão pela fé. Né? Não aqueles filhos que se gloriam de ter a mesma linhagem de Abraão. Por isso, São João Batista, né, vai dizer assim: olha, Deus pode fazer destas pedras filhos de Abraão. Né? São João Batista diz isso. Deus pode fazer dessas pedras filhos de Abraão. Ou é o próprio Jesus que diz, agora eu não lembro. Mas alguém que se vangloriava de ser da descendência de Abraão, escuta, olha, Deus pode fazer dessas pedras filhos de Abraão, suscitar filhos de Abraão. E quem ficará de fora da Jerusalém do Alto, da igreja, daquela que aceitou Cristo como Senhor e Salvador e é a verdadeira Jerusalém? É o verdadeiro Israel de Deus, é o verdadeiro povo de Deus. Quem ficará de fora? Ele vai dizer: quanto aos covardes, porém, e aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impúdicos, aos magos, aos idólatras do Estado de Israel e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, meus amados irmãos, que nós possamos deixar cair no nosso coração essa verdade. O verdadeiro Israel de Deus é a igreja una, santa, católica e apostólica, que descerá do alto no dia do juízo final, para pôr um fim a tudo. Deus colocará um fim em tudo, e a igreja descerá com ele gloriosa, para ali participar. As 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas do novo povo de Deus, os 12 apóstolos, eles se sentarão em tronos
para julgar. E é dito que nós também julgaremos os anjos que decaíram. São Paulo vai dizer que vós não sabeis que vós julgareis os anjos que caíram? Nós julgaremos os anjos que caíram. Então, o Israel de Deus é a igreja. Não é esse estado de Israel que não aceita Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que fazem as obras de Abraão. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Viva a una, santa Igreja de Cristo Jesus. Amém.